Olá, eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse dia de leitura de A Coragem de Ser Imperfeito. Viver com ousadia, apreciar a beleza das falhas. Para alguns, o perfeccionismo pode surgir apenas quando estão se sentindo particularmente vulneráveis. Para outros, o perfeccionismo é compulsivo, crônico e debilitante. Ele parece um vício. Independentemente de nos encaixarmos num ou noutro tipo, se quisermos estar livres do perfeccionismo, precisamos fazer a longa travessia do o que as pessoas vão pensar para o eu sou o bastante. Essa jornada começa com resiliência à vergonha, amor próprio e aceitação. Para assumir a verdade sobre quem somos, de onde viemos, em que acreditamos e sobre a natureza imperfeita da nossa vida, precisamos estar dispostos a pegar leve nas cobranças e apreciar a beleza de nossas falhas e imperfeições. Precisamos ser mais amorosos e receptivos com nós mesmos e com os outros. E precisamos conversar conosco da mesma maneira com que conversamos com alguém que amamos. A doutora Christine Neff, professora e pesquisadora da Universidade do Texas, na cidade de Austin, dirige o Laboratório de Pesquisa do Amor Próprio, onde ela estuda como desenvolvemos e praticamos esse sentimento. De acordo com Christine, o amor próprio tem três elementos: generosidade consigo mesmo, humildade e consciência. Em seu livro Self-Compassion, Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind, Amor Próprio. Pare de se maltratar e liberte-se da insegurança. A pesquisadora define cada um desses elementos. Generosidade consigo mesmo. Dedicar amor e compreensão a si mesmo quando você sofre, falha ou se sente inadequado, em vez de ignorar a própria dor ou se autoflagelar com críticas. Humildade. Esse sentimento reconhece que o sofrimento e as ideias de inadequação pessoal fazem parte da experiência humana em geral, algo por que todos passam, e não uma coisa que acontece somente a você. Consciência equilibrada. Abordar as emoções negativas com equilíbrio para que os sentimentos não sejam sufocados nem exagerados. Não podemos ignorar nossa dor e sentir compaixão por ela ao mesmo tempo. Para alcançarmos essa consciência equilibrada, não devemos nos identificar demais com os pensamentos e os sentimentos, para não sermos capturados e arrebatados pela negatividade. A definição de consciência equilibrada de Christine Neff nos lembra que ser consciente significa também não se identificar demais com os nossos sentimentos, nem exagerá-los. Para mim, é fácil ficar empacada na tristeza, na vergonha ou na autocrítica quando cometo um erro. Mas o amor próprio exige uma perspectiva vigilante e precisa quando sentimos vergonha ou dor. Além da prática do amor próprio, devemos lembrar também que a nossa dignidade, essa crença fundamental de que temos valor e somos o bastante, só aparece quando vivemos dentro de nossa história. Ou assumimos as nossas histórias, mesmo as mais confusas, ou ficamos fora delas, negando nossas vulnerabilidades e imperfeições, desprezando nossas partes que não se encaixam com quem ou com o que imaginamos que devemos ser e condicionando o nosso valor à aprovação dos outros. Voltando à sessão de entrevistas de inspiração do meu blog, vamos examinar algumas das respostas. Nelas, enxergo a beleza de ser real, de acolher as próprias falhas e me inspiro para a prática do amor próprio.
Tenho certeza de que elas vão inspirá-lo também. A primeira história é de Gretchen Rubin, autora do livro Projeto Felicidade, que contém estudos e teorias sobre como ser mais feliz. O livro de Rubin, Happier at Home, Mais Feliz no Lar, analisa fatores relevantes da vida doméstica, como casamento, tempo, maternidade e paternidade. Perdão. Eis como ela respondeu à pergunta sobre como lidar com o perfeccionismo. Costumo lembrar a mim mesma a célebre frase de Voltaire: Não deixe o perfeito ser o inimigo do bom. A caminhada de 20 minutos que eu faço é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não faço. O livro Imperfeito, que é publicado, é melhor do que o livro perfeito que nunca sai do computador. O jantarzinho com comida chinesa entregue em casa é melhor do que aquele jantar elegante que eu nunca consigo realizar. Andrea Scher é fotógrafa, escritora e coach em Berkeley, na Califórnia. Por meio de cursos online em seu blog Superhero Journal, ela inspira as pessoas a viverem de forma autêntica, alegre e criativa. Aqui, ela conta sua história sobre perfeccionismo. Eu era uma ginasta muito competitiva quando criança. Tinha sempre um bom aproveitamento escolar, ficava aterrorizada com a possibilidade de tirar qualquer nota menor do que 10 e passei por um distúrbio alimentar na adolescência. Ah, e fui a rainha do baile no último ano do ensino médio. É, acho que tem algumas questões com o perfeccionismo, mas tenho trabalhado nisso. Quando criança, eu associava ser perfeita como ser amada, e acho que ainda confundo as duas coisas. Eu me vejo muitas vezes fazendo quase um contorcionismo para que as pessoas não vejam como sou incrivelmente falha e humana. Às vezes tenho meu valor condicionado ao que faço e a como pareço boa fazendo essas coisas. Mas, de uma maneira geral, estou aprendendo a relaxar. A maternidade me ensinou muito sobre isso. É uma experiência confusa que nos torna mais humildes, e estou aprendendo a mostrar minha bagunça. Para controlar o perfeccionismo, eu me permito baixar meu padrão de qualidade. Faço coisas rapidamente. Ter dois filhos pequenos nos ensina a realizar a maioria das tarefas numa velocidade relâmpago. E se elas ficarem boas o bastante, recebem meu selo de aprovação. Nicholas Wilton é o artista responsável pelas ilustrações da capa do meu livro anterior e do meu site, além de suas mostras em galerias de arte e de ter seus quadros em coleções particulares. Ele é o fundador do método Art Plan, um sistema básico de pintura e de princípios intuitivos que favorecem o processo de criação. O que ele escreveu está totalmente afinado com a descoberta da minha pesquisa de que o perfeccionismo esmaga a criatividade. E é por isso que um dos meios mais eficientes de abandonar o perfeccionismo é começar a criar. Sempre achei que alguém, há muito tempo atrás, organizou o mundo em setores que fazem sentido, tipos de coisas que podem ser aperfeiçoadas, que se encaixam harmoniosamente em embalagens perfeitas. Mas depois que esse alguém acabou de organizar tudo de maneira tão perfeita, foi deixando um monte de coisas que não se encaixavam em lugar nenhum. Coisas em uma caixa de sapato que tinha que ir para algum lugar. Então, desesperada, essa pessoa levantou seus braços e disse: todo o restante das coisas que não podem ser aperfeiçoadas e que parecem não caber em lugar nenhum, terá que ser empilhado nesta última e grande caixa esfarrapada que nós vamos empurrar para trás do sofá. Talvez mais tarde possamos voltar a descobrir onde tudo isso poderia se encaixar.
Vamos chamar essa grande caixa esfarrapada de arte. Felizmente, o problema nunca foi resolvido e, com o tempo, a caixa transbordou com cada vez mais arte. Acho que esse dilema existe porque a arte é a categoria que mais lembra um ser humano. Esta é a nossa natureza, ser imperfeito, ter sentimentos e emoções não classificáveis, fazer coisas que necessariamente não precisam fazer sentido. Uma vez que a palavra arte entra na descrição do que você faz, é quase como ter um salvo-conduto para a imperfeição. Arte é tudo aquilo que é perfeitamente imperfeito. Quando falo sobre vulnerabilidade e perfeccionismo, sempre me lembro destes versos da canção Aten, de Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Em todas as coisas há uma fenda. É por aí que a luz entra. O escudo do entorpecimento. Uma das estratégias mais universais do entorpecimento é viver loucamente atarefado. Nossa sociedade aceitou a ideia de que, se estivermos sempre muito ocupados, a verdade de nossas vidas não nos alcançará. As estatísticas comprovam que há pouquíssimas pessoas que não são afetadas por um vício. Parece que todos nós, de alguma forma, anestesiamos nossos sentimentos. Podemos até não fazê-lo de maneira compulsiva e crônica, mas isso não significa que não entorpecemos nossa sensação de vulnerabilidade. E essa atitude é particularmente debilitante porque não apenas amortece a dor de nossas dificuldades, mas também embota nossas experiências de amor, alegria, aceitação, criatividade e empatia. Entorpeça a escuridão e você terá entorpecido a luz. Precisamos refletir sobre tudo o que fazemos diariamente para não anestesiar de alguma coisa as doses de bebida alcoólica que tomamos enquanto preparamos o jantar ou durante as refeições, as nossas 60 horas de trabalho semanais, o consumo abusivo de açúcar, o longo tempo passado diante da TV, o excesso de remédios e as várias xícaras de café que tomamos para tirar o torpor do vinho e do analgésico. Quando me concentrei nas respostas à pesquisa relativas a esse estudo, minha primeira pergunta foi: o que estamos entorpecendo e por quê? Os americanos estão mais endividados, obesos, dependentes de remédios e viciados do que nunca. Pela primeira vez na história, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, anunciou que os acidentes automobilísticos se tornaram a segunda maior causa de morte acidental no país. O motivo principal? Overdose de drogas. Mas a verdade é que há mais casos de morte por overdose de drogas prescritas do que por overdose de cocaína, heroína e metanfetamina somados. Ainda mais alarmante é a estimativa de que menos de 5% dos que morreram de overdose de drogas prescritas conseguiram seus remédios de pessoas que identificamos como traficantes de rua. Os traficantes de hoje muitas vezes são pais, parentes, amigos e médicos. Com certeza, esse é um problema grave. As pessoas estão desesperadas para sentir menos ou mais, para descartar alguma sensação ou para intensificar uma outra. Após passar alguns anos trabalhando de perto com pesquisadores e especialistas clínicos em vícios, eu achava que os causadores principais do entorpecimento fossem os nossos embates com a autovalorização e a vergonha. Anestesiamos a dor
que vem dos sentimentos da inadequação e de inferioridade. Mas essa era apenas uma parte do quebra-cabeça. Como explicarei adiante, a necessidade mais poderosa de entorpecimento parece vir da combinação de três elementos nefastos: vergonha, ansiedade e isolamento. A ansiedade descrita pelos participantes da pesquisa pareceu ser alimentada pela incerteza, pelas exigências esmagadoras e competitivas de nossa época e pelo mal-estar social. O isolamento foi mais difícil de definir precisamente. Pensei em usar o termo depressão em vez de isolamento, mas os dados me mostravam outra coisa. Identifiquei uma gama de experiências que continham a depressão, mas incluíam também solidão, retraimento, desmotivação e sensação de vazio. Mais uma vez, o que realmente foi impactante para mim, tanto pessoal quanto profissionalmente, foi ver o forte padrão da vergonha permeando as experiências de ansiedade e ou isolamento. A vergonha entra em cena quando experimentamos a ansiedade, não apenas porque nos sentimos temerosos, impotentes e incapazes de administrar as exigências cada vez maiores da vida, mas porque, no final das contas, a ansiedade é composta e se torna insuportável pela crença de que, se fôssemos mais inteligentes, mais fortes ou melhores, seríamos capazes de dar conta de tudo. O entorpecimento aqui se torna um meio de abrandar tanto a instabilidade quanto a inadequação. Com isolamento, a história é parecida. Podemos ter muitos amigos no Facebook, muitos colegas, amigos da vida real e vizinhos, porém, ainda assim, nos sentimos sozinhos e invisíveis. E como fomos programados para estabelecer vínculos, o isolamento sempre provoca sofrimento. Sentir-se isolado pode ser uma parte normal da vida e dos relacionamentos, mas, quando somados à vergonha de acreditar que estamos isolados, porque não somos dignos de contato, o isolamento causa uma dor tão grande que a necessidade de anestesiá-la se torna incontrolável. Um passo além do isolamento é o retraimento psicológico, que apresenta um perigo real. John Becker Miller e Irene Stiver, duas teóricas relacionais culturais do Stone Center da Faculdade de Wellesley, no estado de Massachusetts, identificaram esse aspecto extremo. Elas escrevem: acreditamos que a experiência mais terrível e destrutiva que uma pessoa pode ter é o retraimento psicológico. Isso não é o mesmo que estar sozinho. É a sensação de estar afastado de qualquer possibilidade de contato humano e de ser impotente para mudar a situação. No seu ápice, o retraimento psicológico pode levar à falta de esperança e ao desespero. As pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. Parte dessa definição que é fundamental para se entender a vergonha é a frase: as pessoas farão quase tudo para escapar dessa mistura de isolamento patológico com impotência. A vergonha leva muitas vezes ao desespero, e as reações a essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento ao vício, à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Quando eu avaliava minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e o isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas.
Eu apenas precisava de algo com que ocupar as mãos. Estou convencida de que os smartphones já existem. Peraí, estou convencida de que os smartphones já existem quando eu estava saindo da adolescência. Já existiam, já existissem quando eu estava saindo da adolescência. Eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebia e fumava para abrandar minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos eu sentia que minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink ou ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia, a não ser meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. Eu não era apenas E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle. Era o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de manter ocupada, as preocupações incessantes, o planejamento excessivo, o perfeccionismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agonizante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade. Hoje sei que existem algumas estratégias para combater o entorpecimento. Vamos examinar algumas delas. E deixamos para amanhã. Hoje ficamos por aqui nessa leitura. E se você nos acompanhou até aqui e é a primeira vez, ou caso ainda não esteja inscrito no canal e já vem acompanhando a leitura, aproveite agora, é rapidinho. Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber sempre o novo vídeo que chegar no canal. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.